nossa reunião. Eu também não participei na É, semana Ana passada da Carolina. outra vez, não. Isso, então, por favor, José Rodrigo e Ana Carolina se apresentem. Posso começar? Pode, você já estava. Certo. Meu nome é José Rodrigo, né? Eu sou farmacêutico há 16 anos, mais ou menos. Antes de estar na pesquisa, eu era do varejo farmacêutico, então eu trabalhava em distribuidora. E depois disso, eu fiz algumas especializações na área de análises clínicas e concluí meu mestrado em 2023 e emendei com doutorado. No mestrado, eu trabalhava com plantas, espécies da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Então, eu trabalhei com 2.280 extratos, fazendo a triagem para ver se esses extratos, se essas plantas tinham a atividade antioxidante e antimicrobiana contra Listeria monocytogenes, né? E aí, no doutorado, eu continuo eu selecionei 12 desses 2.280 extratos para descobrir qual é a composição química desses 12 extratos. E aí eu vou fazer análise química dos meus extratos da floresta amazônica e da Mata Atlântica, e é isso. Eu estou na pesquisa, então meu foco é o funcionalismo público, né? A docência e a pesquisa. Ai, que ótimo, obrigada. E, Imagina. Ana Caroline, Desculpa, é porque eu não estou conseguindo ligar minha câmera, eu não estou conseguindo aqui pelo celular. Mas meu nome é Ana Caroline, eu sou de Cachoeira de Macacu, interior do Rio de Janeiro. Hoje eu estou como coordenadora, farmacêutica coordenadora do projeto Farmácia Viva, que foi implementado aqui no município. E eu sou farmacêutica, vim da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. Fiz pós-graduação em saúde pública, e é isso. que ótimo. Então, temos. Hoje, como a gente vai falar de farmacotécnica, então temos alguém já da farmácia viva, temos outros também com experiência nessa parte. Tá. Então, eu vou colocar aqui a nossa apresentação só para a gente ter o roteiro da aula. Ai, vamos ver, porque aqui é sempre um problema eu compartilhar. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, né? Sim. Tá. Bom, então, seria nossas boas-vindas, falar um pouquinho lembrando, né, só o nosso cronograma. Quero fazer aqui um esclarecimento, ver se vocês têm dúvidas, algumas dúvidas, enfim, do funcionamento do curso. E aí depois nós vamos abordar aqui, discutir os três casos e ao final, nos últimos 15 minutos, falar sobre dúvidas e comentários. E aí eu estimei mais ou menos uns 30 minutos para cada caso, mas aí a gente talvez a gente isso não tem como saber, né? Mas talvez pode passar adiantar ou ultrapassar alguns minutos, vamos vendo para que a gente consiga, de preferência, abordar os três casos. Ahn, Bom, no nosso cronograma, nós estamos aqui nesse então, segundo encontro. O próximo vai ser o terceiro e último encontro, será no dia 16 de outubro. E a partir de amanhã até o dia 16, a sugestão é que vocês leiam as aulas 6 e 7, né? Façam aqueles
exercícios ao final de cada unidade. Os exercícios estão nas telas lá do ambiente virtual, mas não estão nas apostilas. Porque lá no final do mês de outubro, 26 e 27, vai ser a avaliação final. Eu queria esclarecer, então, quem faltar, né, ao encontro, a única forma que a gente tem de fazer avaliação é pela tarefa, que a gente pede que seja escolhido um caso clínico, um caso, enfim, que foi discutido na aula, ou até para quem puder fazer dos três, e porque alguns, né, são bem curtinhos, como foi do encontro passado, e porque precisa ter presença, né? Então, a tarefa, na realidade, ela substitui o encontro aqui, mas ela não vale nota e vale só apenas a presença, mas é importante, é necessária a participação, como esse curso, né, tem não basta só a tutoria, mas ela tem o encontro síncrono, então é necessário que tenha 100% de frequência no curso, no encontro. Lembrando para vocês que lá no nosso fórum, então nós temos, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar no tópico esclarecimento de dúvidas, seja de conteúdo ou do próprio curso, de como está funcionando o curso, e também no vocês podem mandar uma mensagem privada pelo chat, né? Caso não queiram é, fazer essa pergunta no fórum. Aqui eu também assinalei que vou postar, já postei no primeiro encontro e depois amanhã eu posto esse roteiro aqui dos nossos encontros com as anotações do que a gente for comentando. E o cronograma das atividades também tem um tópico lá. Então, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? Tá. É, eu já tinha falado na reunião passada que às vezes eu posso não enxergar, ver se alguém levantou a mão, então vocês, por favor, me chamem aqui se eu não conseguir, às vezes, visualizar. Tá, então vamos é, dar início aqui. São 20h14, bem no horáriozinho que a gente queria começar o nosso primeiro caso. Tá, é, então, o caso clínico 1, a paciente MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriana. Considerando a situação descrita, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação e ou dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Eu passei para vocês, né, esses casos antes, mas aqui eu acho que para mim tá ruim essa tela. Vocês conseguem visualizar? Para mim está congelado na página do roteiro, do resumão do roteiro. Ah, é? Então, peraí. E agora? É, foi para o caso? Não, por enquanto não. Hum. Mas ele não está no modo de apresentação, ele está como se fosse
na É, página inicial. é porque eu tô com ele no Drive para poder fazer as anotações. Peraí. E agora? Peraí, deixa eu vir para cá. Apareceu? Isso, mexendo nesse muda. Mexendo desse jeito ele está mudando. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Só deixa eu ver mais quem entrou aqui, que eu tenho que ir acompanhando. Se bem que depois eu recebo os logs de vocês, mas só para eu saber que já estamos com esse. Tá, todos. Tá, se alguém não. Eu acho que estão vendo, né? Que eu acabei mudando aqui. Tá, então, vocês conseguem enxergar a prescrição? Aliás, alguém não consegue enxergar a prescrição? Tá. É, o que que. Então, com uma paciente chegando com essa prescrição, é, o que que vocês começariam a, a fazer uma avaliação dessa prescrição? Ou o que que o farmacêutico, a partir do momento que ele tiver essa prescrição na mão, qual que deve ser a conduta desse farmacêutico? O que que vocês fariam? Posso falar, Kate? Pode, Ou não? porque eu não, pois é, eu não estou conseguindo enxergar aqui vocês. O que eu anotei aqui que faltou o nome botânico da planta Uhum, e a parte que precisa ser utilizada, né? isso. Não, ó, nome botânico, parte utilizada da planta. Que mais? Eu percebi que estava faltando a questão de ser extrato seco, qual seria essa forma, né? Tá, então a forma E do derivado vegetal, certo? Será que é um Isso, derivado ou será que é uma droga? isso. Por que que a gente vai achar que é uma droga? O que que sinaliza? Por que que eu acho que isso não é só a valeriana, a planta fresca, por exemplo? por conta de Na estar como prescrição. cápsula, né? E tá. E será que Mas não tem duração do tratamento, né? falta duração do tratamento? E eu não sei se foi intencional também, mas tá sem o médico, carimbo, CRM. Isso, enfim, médico ou qualquer outro Dados do prescritor, prescritor, né? o CR ou M ou F ou enfim, que mais? Os recipientes usados, Recipientes, que mais? No caso da CP, que normalmente seria comprimidos, se fosse cápsula, aí seria a informação do extrato e os excipientes, qual seria a fórmula que
eu vou fazer essa cápsula. Se for comprimido, precisaria informação do quanto eu tenho de extrato padronizado do meu princípio, que pode ser o princípio ativo ou pode ser o meu marcador químico, porque valeriana a gente já tem em comprimido, né? Como medicamento. Tá. Bom, então já temos aí algumas questões da prescrição. Vamos pensar então primeiro ali, a gente tem um nome, né? Tem um nome fictício, ahn, teria que ter o nome desse paciente, a data, né, enfim, os dados todos do paciente. Quem é o prescritor, o seu registro no conselho de classe. Ahn, Primeira pergunta, né? Então, assim, vocês já falaram que não seria a planta fresca, ela tem uma dosagem, uma dose, né, de 200 miligramas, então algo concentrado. Mas como que seria esse, esse derivado vegetal, né? Ou essa droga vegetal? Será que poderia ser a droga, um extrato seco, poderia ser um pó? E, mas a primeira pergunta, que é bastante importante, será que é um comprimido ou será que é uma cápsula? Bem, muitos profissionais, muitos prescritores, às vezes acabam fazendo abreviaturas, utilizando abreviaturas que não correspondem a uma abreviatura padronizada, né? A gente tem uma publicação da Anvisa, que é o vocabulário controlado. Vocês, entrando no site da Anvisa, vocês encontram lá, e a Anvisa, nesse vocabulário, ela padronizou que comprimido, na realidade, deve ser abreviado como COM. E para cápsula, CAP, CAP. Então, aí, na forma como está na receita, só um C e um P, a gente poderia entender tanto comprimido ou como cápsula, né? Mas, na realidade, essa não é a forma correta do profissional fazer essa indicação da forma farmacêutica. E aí, o que que, é, e o que que o farmacêutico, com algumas dúvidas, né? Então, assim, também não tem ali a duração do tratamento, não tem o nome botânico. Por exemplo, no caso até da valeriana, a gente sabe que é uma planta que a gente praticamente só tem a valeriana officinalis, mas se eu fosse, né, uma outra planta que eu pudesse ter espécies diferentes e bastante utilizadas. Então, está faltando o nome botânico. O nome, no caso da valeriana também, está, já é o próprio nome comum, o nome popular que é utilizado. Mas se tivesse um outro nome, diferente do nome científico, também seria, né, deve constar um nome popular, o nome comum dessa espécie. Junto, então, constar a espécie, o gênero, né, e a espécie, o binômio Valeriana officinalis. O que mais? Duração do tratamento, né? Como vocês colocaram. Essa. Ah, por quanto tempo que
que o paciente, então lá, tomar uma CP 3 vezes ao dia. Então, por quanto tempo que ele vai tomar, ou como que vai ser orientada essa administração dessa cápsula ou comprimido, que até o momento a gente não sabe. Vocês também aqui comentaram, então, né, que faltou a assinatura, o carimbo do médico, né, que não basta ter apenas o nome dele ali, mas tem que ter assinatura e carimbo. Bom, a receita está legível, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo utiliza um computador para fazer uma receita, mas ainda pode ter o caso dele prescrever de forma manual e precisar ser bastante legível, né? Principalmente o nome, enfim, a prescrição em si. Tá. A partir desse, aqui vocês também colocaram, né? Quais os recipientes que eu utilizaria para fazer essa, essa cápsula ou comprimido? Qual que seria a conduta de vocês, então, vocês já perceberam o que está faltando. Agora, o que vocês fariam para tentar buscar essas informações aqui que estão faltando? Kátia, eu acho importante, sempre quando a gente receber uma prescrição. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá bem baixinho. Tá baixinho? É que eu tive problema com o meu notebook, a internet tá horrível, eu tô no celular. Tá. Então, a primeira coisa é a gente verificar qual que vai ser a planta que a gente vai utilizar, qual parte da planta a gente vai utilizar, né? No caso, se a gente fosse fazer a manipulação de uma cápsula, nós utilizaríamos o extrato seco, né? De acordo com os documentos, a valeriana é um extrato que tem alta higroscopicidade, né? Então, de acordo com isso, a gente ia ter que utilizar 50% de excipiente e 50% do princípio ativo. E os recipientes que seriam utilizados, né, para esse tipo de planta, os mais indicados seriam a celulose microcristalina, o talco farmacêutico, o óxido de magnésio ou o carbonato de magnésio, ou o dióxido de silício. Muito bem. No caso para a obtenção do extrato seco, a gente ia ter que tomar muito cuidado com a temperatura para a obtenção desse extrato seco e qual que seria o solvente que seria utilizado também. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. O tipo de solvente, aí a gente tem que tomar cuidado com a agitação, o tempo de extração e constituição da droga, a escolha do recipiente para que a gente possa garantir uma estabilidade, né? Tomar cuidado também com o fator de correção no cálculo que a gente fosse fazer. E depois todos os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai fazer a manipulação de uma cápsula, né? Então, usar o exaustor, fazer uma pesagem eficiente, uma homogeneização eficiente do princípio ativo com os recipientes, a escolha certa da cápsula e o modo de preparo também de um modo eficaz. E depois toda a orientação ao paciente de como que ele ia fazer o uso e armazenamento desse medicamento. Eu acho que foi só isso que eu consegui ajustar aqui. Muito bem. Nós podemos. Alguém tem alguma outra sugestão? Tá, alguém colocou, né, colocaram aqui no chat que tentaria esclarecer com o prescritor, é, informar qual o extrato padronizado que se tem disponível, né? Isso é bastante importante, é, porque o prescritor e o farmacêutico, ou seja, né, um outro médico, enfim, um outro profissional que não seja o farmacêutico,
muitas vezes ele desconhece esse tipo de informação, o que ele utiliza, né? Se existe uma padronização, quais se existe um problema de recipiente, ou até mesmo ali o- a própria abreviatura de comprimido e cápsula, né? É, a gente teria que conversar com esse profissional, inclusive orientando, e às vezes é uma dificuldade que a gente tem de ensinar, né, digamos assim, para alguém que, principalmente para um médico, né, você falar, olha, aqui essa abreviatura aqui, então, né, nos deixou em dúvida, então seria melhor utilizar uma abreviatura que já é padronizada pela própria Anvisa, que está na legislação, enfim. É, com todo cuidado, né? Mas buscar essas informações e explicar, porque se tiver um extrato diferente, né? Se você tiver um extrato padronizado diferente do que foi prescrito, você terá que fazer uma correção, né? Isso tudo está lá na nossa apostila, então é só uma questão de dividir o valor do daquele extrato real pelo valor do teu extrato e você vai ver quantas vezes você vai precisar colocar mais daquele teu extrato, se ele tiver, por exemplo, né, numa concentração menor do que o que você tem do que foi prescrito. Então, aqui, deixa eu ver o que a Sânia colocou aqui. Tenho visto prescrições que, ao invés de constar tempo de tratamento, colocam somente a quantidade de cápsula ou comprimido. É, e muitas vezes isso acontece, então, que aí você. Uma outra observação que a gente tem que fazer é que no caso da valeriana aí, 200 miligramas você consegue colocar numa cápsula, mas o que a gente precisa observar? Será que 200 miligramas eu consigo colocar numa cápsula? Será que o paciente vai ter que ingerir apenas uma cápsula para ele ter 200 miligramas de valeriana? Então, o que seria mais aconselhável nesse caso de que ele precise tomar, que seja um outro produto aqui, vamos imaginar, ou que seja uma quantidade que você não tenha que ultrapasse o volume daquela cápsula. O que você faria, o que alguém faria aí para resolver essa situação? Alguém sabe me dizer? Na realidade, às vezes é melhor colocar tantas doses, né? Então, assim, aviar tantas doses. Se eu quero doses para 30 dias, eu vou aviar 30 doses. E uma dose, geralmente, quando aquela quantidade do extrato ou do pó da cápsula não cabe em uma cápsula, porque a cápsula tem um volume, certo? Cada tamanho, nós temos diferentes tamanhos de cápsulas e cada cápsula tem um volume. É, e dependendo da densidade desse pó, seja na forma de extrato seco ou não, que vai dentro da cápsula, é, eu vou precisar então de uma ou mais cápsulas. E aí a farmácia vai colocar lá no rótulo que uma dose equivale a tantas cápsulas, que para ter 200 miligramas, o paciente vai ter que ingerir duas, três, quatro, né? Se fosse uma fórmula com mais componentes, poderia ir até vir a ingerir 5, 10 cápsulas, enfim, tudo depende muito da densidade aparente.
Ah, aqui, uma outra observação que o Gabriel colocou aqui. Será que ele consegue engolir esse comprimido e cápsula? Isso, essa é uma boa pergunta. Então, vai depender muito da pessoa, né? Será que pode ser uma pessoa que tenha dificuldade, né, de engolir esse comprimido? O que que poderia ser sugerido? Porque muitas vezes o prescritor lá no consultório, ele acaba não tendo tempo, né, para perguntar todos esses detalhes para o paciente. E o farmacêutico precisa fazer isso na farmácia, porque a gente não é raro ter pacientes que não aderem ao tratamento porque têm dificuldade de administrar aquilo que foi prescrito para eles, né? Não consegue, é, enfim, por exemplo, tomar uma cápsula, ou tem gente que vai abrir a cápsula, né, para daí ingerir o pó, ou vai quebrar um comprimido para tomar meio comprimido. Então, assim, todos esses detalhes a gente precisa pensar. Então, aqui o Gabriel complementou: a dispensação orientada vai evitar erros de administração equivocados. Muito bem. É, Aqui tem uma outra observação da Sânia. Que marca um retorno para 30 dias para verificar a adesão do paciente ao tratamento. Isso. É importante que a gente, né, não, no momento de prescrição, mesmo seja o farmacêutico prescrevendo ou outro profissional, que ele observe, né? Geralmente é padronizado esse tempo, né? Você volta em 30 dias para a gente ver como que foi, ou dependendo do médico, geralmente no SUS isso é muito mais difícil, ele pode dar, às vezes, o e-mail dele, ou o WhatsApp, né? E pedir um retorno para o paciente para saber se se ele está conseguindo fazer a, a ingestão daquele produto. Se ele se sentiu melhor, se ele teve melhor. Então, aqui, a valeriana, vocês conhecem a indicação da valeriana? Calmante? Ela pode ser um calmante, na realidade, ela é muito utilizada para quadros, né, de insônia, ou também como um ansiolítico. Que mais? E aí, o que que a gente vai, como que você pode saber, né, se aquele prescritor prescreveu para um sintoma ou outro? Vocês perguntariam para os pacientes, para esse paciente, como que você conversaria isso com esse paciente? Eu perguntaria para ele o que o médico Eu, prescreveu. Daiane, consegue falar um pouco mais alto? Tá tudo bem baixinho. Eu, pergun eu perguntaria para ele por que que o médico prescreveu esse medicamento para ele. Eu E, acho, hum, eu verificaria a dose, dependendo da dose, para ter ideia se foi prescrita com a finalidade de ansiolítico ou de repente com efeito sedativo, né, para a pessoa dormir, etc. isso, muito bem. Isso. Então, nós temos que procurar sempre informações, ter informações daquele princípio ativo ou daquele fitoterápico que a gente vai manipular. Então, compêndios, né? Por exemplo, a valeriana, para quem vai manipular na farmácia, você vai buscar ajuda informações que estão no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, de preferência, ter a própria Farmacopeia Brasileira também,
para verificar se existe a monografia daquela planta, daquela droga vegetal na farmacopeia, ou daquele extrato, né, se fosse o caso, por exemplo, de uma tintura. Que mais? Aqui, aqui o Gabriel colocou. Às vezes tem paciente que nem sabe o que está tomando comprando. E isso às vezes é verdade. O paciente, às vezes, ele sai tão com tanta coisa, assim, ele acabou. Quer dizer, depende muito também da abordagem do médico, mas no consultório, né? Ele já foi lá por algum problema. Então, ele está, às vezes, emocionalmente abalado, e ele nem, ou às vezes tem muitos medicamentos que ele vai tomar, ele fica confuso, ele não sabe para que, se esse é para aquele, ou que horas que ele toma. Ah, uma outra coisa que às vezes é importante a gente orientar o paciente, né? Um horário é, melhor, né? Apesar de que isso possa ser uma coisa algo um pouco discutível. Na fito, a gente não se fala muito nessa questão, né, da farmacocinética, né, de quanto que o medicamento, depois de tanto tempo, é, vai ter um decréscimo na corrente sanguínea, então eu não vou precisar tomar de cada, ou ele vai ser metabolizado em quanto tempo, então eu vou ter que, né, o paciente tem que tomar de 12 em 12 horas ou 8 em 8 horas. Mas na legislação até se fala que deve ter na prescrição ter a informação de que o paciente, que ele deva ser definido o horário, né, ou de quanto em quanto tempo ele deva tomar aquele fitoterápico. Então, né, como aqui também o Gabriel complementou, às vezes o paciente não, ele não, né, não vai só com uma queixa, então às vezes ele vai com várias queixas e ele vai receber várias prescrições. Nesse nosso caso fictício aqui, foi apenas uma prescrição, mas poderia ser várias, e aí sempre o farmacêutico, quanto mais informações ele tiver, tanto de quem prescreveu, quanto do próprio paciente, melhor será o trabalho dele. E o que mais que mais vocês fariam ainda, pensariam sobre essa prescrição aí? Tem mais alguma coisa? A Sânia tinha colocado aqui também, né? Para controle dos sintomas de menopausa, TDAH. Geralmente quem está na menopausa tem essa questão de uma dificuldade de para dormir, né? Então a valeriana poderia ser um bom indutor de sono. É, e aí uma outra questão, por exemplo, no caso da valeriana. A valeriana, vocês já viram a valeriana industrializada? Se você não tiver a opção de manipular, será que eu posso comprar uma valeriana industrializada? Consigo? Sim, Sim, já tem o medicamento industrializado. isso. E ele pode ser prescrito por qualquer profissional? Será que ele tem tarja? Ele é taxado, valeriano. A valeriana tarjada. Então, uma outra questão que é importante a gente lembrar é a valeriana, se vocês forem lá olhar o formulário de fitoterápicos da farmacopeia, a valeriana ali ela tem uma indicação diferente, né? Ela não é um ansiolítico como está pode estar numa bula
fitoterápico industrializado. Ele estando no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, ele seria, digamos, isento dessa prescrição médica. Ele pode ser prescrito, a valeriana poderia ser prescrita por um farmacêutico, mas aí a valeriana não vai ter a indicação de um ansiolítico. Ela vai ter uma indicação nesses casos de uma insônia leve, por exemplo. Então, é uma forma de você utilizar. É, aqui a Flávia colocou, né? Verificaria interações com outros medicamentos. Tá. Sim, é importante sempre verificar essas incompatibilidades, para saber se, né, que vem toda aquela questão que a gente também já começou a abordar e que a gente vai ver mais no próximo encontro, que é o cuidado farmacêutico, né? É você saber exatamente como, o que que o paciente está utilizando, quais os outros medicamentos, estar atento a, a essas interações. Isso aí, a valeriana pode ter interação com álcool, benzodiazepínicos, né? É, e o que mais? Aí, a partir do momento que vocês têm, que a gente já falou, todas essas informações, vocês iriam manipular, seguindo as boas práticas. A gente já falou, então, né, do extrato, do tamanho da cápsula, se precisa de recipientes, a lei higroscópica, quais os cuidados que a gente pode ter. Bom, a gente até vai ver no próximo caso, mas no caso dela ser higroscópica, a questão da embalagem, por exemplo, o que que a gente poderia fazer quanto à embalagem para evitar minimizar a higroscopicidade da valeriana. Vocês estavam mais falantes na reunião, no encontro passado. Vamos lá, minha gente. Eu não queria ficar falando sozinha aqui. Eu só quero Colocar sachês com sílica, né, professora, também dentro da achei embalagem. hídrica. Muito bem. É, o que mais? Ah, no caso, por exemplo, da valeriana. A valeriana tem um odor bastante desagradável, né? É uma das espécies mais desagradáveis que a gente tem. Então, às vezes, também orientar, já alertar aquele paciente que a valeriana tem esse odor, né? Que ele pode achar estranho, mas que é normal, né? O, esse odor da valeriana. Que mais? Alguém quer mais comentar mais alguma coisa? Kátia, Hum, eu tenho uma dúvida. hum, Você comentou sobre, no lugar de comprimido, cápsula, a dose. No caso ali, acho que foi uma das colegas falou da higroscopia de 50% do recipiente. uhum. Então, existe alguma padronização no SUS para quando for prescrito um fitoterápico ser colocado por dose no lugar de cápsula ou comprimido? Pode ser feito isso? Na realidade, não, assim, não existe uma padronização, né? É, não, porque tudo isso depende de como que a gente orienta o prescritor, né? Mas não existe, assim, padronização não existe, mas a farmácia é que quando, se ela tivesse, se essa dose for realmente só uma cápsula, isso não vai interferir e vai ficar mais fácil só dispensar como está ali. Mas se por acaso já tiver duas cápsulas, for necessário para uma dose, obrigatoriamente vai ter que constar no rótulo que deve ser que uma dose é
É 2 cápsulas. Só que quando você também vai orientando aquele prescritor, né? Por exemplo, se por acaso você tem lá deu 2, 3 ou 4 cápsulas, e você vai entrar em contato com esse prescritor, você já pode orientá-lo, né? E a colocar, inclusive, como dose, né? Tantas doses, porque aí ele já sabe que não adianta ele falar assim, só tome uma cápsula, porque para aquele produto não vai dar apenas uma cápsula. Assim como a gente às vezes compra, é, sei lá, mesmo seja um suplemento alimentar ou um fitoterápico, vai ter lá, né? Utilizar é, 2 cápsulas, isso é bastante comum. Talvez seja então mais um papel do farmacêutico ali orientar quando o prescritor estiver colocando, muitas vezes na prescrição em cápsula, para o paciente ficar melhor, não se confundir, né, com prescrição e rótulo, para Isso. entrar num alinhamento entre prescritor E, e e- farmacêutico. isso, porque daí ele já sabe, porque isso também pode variar. Por exemplo, às vezes, se você, por exemplo, né, se em uma farmácia, é que no SUS você geralmente vai ter apenas uma farmácia que vai atender aquela população ali. Mas imagine que ele possa ter 2 ou 3 farmácias como opção para ele pegar. É, que ele não tenha, ou no SUS, ou que ele tenha que adquirir isso numa farmácia privada. É, dependendo do tamanho da cápsula, ou até às vezes, por exemplo, a gente, né, no caso ali que você não pode, que o paciente tenha dificuldade de tomar uma cápsula grande, tá? Que, digamos que uma cápsula é, tamanho zero, a 00 é uma cápsula relativamente grande, a zero, então que, assim, que o paciente até às vezes fala assim, olha, eu preciso tomar numa cápsula pequenininha, então que você coloque numa cápsula número 1, que quanto maior o número da cápsula, menor é o tamanho dela, né? Então a cápsula 00 é a maior de todas, e a 2, 3 lá vão ser as menores. Que ele peça para colocar numa cápsula talvez menor, e daí você faça que ele prefira ter mais cápsulas para tomar, mas numa cápsula menor. Essa poderia ser alguma situação assim. A manipulação é justamente para você adequar uma vantagem, seria da manipulação, é você ter essa você poder fazer essas alterações de acordo com a necessidade do paciente. Então, digamos que ele queira diminuir a quantidade, o tamanho da cápsula, e aí uma farmácia pode fazer essa valeriana em 3 cápsulas e na outra vai ser em 2. Então, assim, para não confundir, né? Então, às vezes o médico ele não vai saber exatamente quantas cápsulas que vai ser aquela dose, tá? Mas ele vai dizer que é tomar uma dose e vai explicar que a farmácia vai, vai colocar no rótulo qual que é essa dose, quantas cápsulas equivale. Mas geralmente, quando não é uma só, é, você pode deixar só a cápsula, porque daí vai confundir menos, né? Mas se for realmente mais, aí é bom conversar com esse prescritor. Tudo certo por aqui, então, por enquanto? Então vamos passar para o próximo caso aqui. Opa! Então, caso clínico 2. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma
e saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Então, ela começou a observar, né? Ela fala: comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. É, bem, aqui está, né, a cápsula e aqui essa embalagem opaca, né? E o que que vocês, o que que vocês orientariam, né? Qual que seria a primeira, enfim, qual que seria a possibilidade, como que vocês iriam resolver atender esse caso? Eu iria observar se na embalagem tinha sílica e o chumaço de algodão no começo, se ela ainda manteve esses dois itens. Iria perguntar para a paciente onde ela deixa esse frasco, se é um local que pode estar tendo alteração de temperatura. Muitas vezes eles colocam na cozinha, em cima da pia, e tem uma janela que tem bastante entrada de luz, de sol. Então, a temperatura do local onde ela está armazenando esse frasco. Isso. Faria esses questionamentos. O que mais que poderia... O que mais que a gente poderia pensar? Mas o que que vocês iriam falar para essa paciente? Pedir para ela retornar, né, e para pegar um. Primeiro, observar quais são as condições de armazenamento dessa cúrcuma também, né, no local de Uhum. manipulação. Será que essa cúrcuma está sendo corretamente armazenada? Outra questão é a estabilidade, porque a cúrcuma é uma substância, é um composto volátil, né, que pode sofrer degradação em determinadas condições de luminosidade, também essa questão da, da presença de líquido mesmo no ambiente, né, da umidade. Idade. Tá. Será que realmente ela foi orientada quando ela pegou o medicamento, né, o frasco manipulado, aliás, o fitoterápico também? Será que ela foi devidamente orientada quanto às condições de armazenamento desse fitoterápico? Isso. Então, nós temos dois aspectos, primeiro, assim, que a gente tem que imaginar, né? Então, se é um problema com a paciente lá na casa dela, como que ela está armazenando, ou, né, está manipulando no sentido de, não da manipulação farmacêutica, mas no sentido de como ela utiliza essa cápsula. E tem a questão da farmácia, né? Será que esse problema aconteceu? A causa está na farmácia ou está na casa do paciente? Está lá com o paciente? Aqui, o Gabriel, avaliar, né, se ela tem fechado o frasco completamente, avaliar a embalagem das cápsulas, o controle de qualidade do lote produzido, muito bem. Então, da matéria-prima. Então, assim, para o paciente, então, todos esses cuidados, né? Saber se onde ela está armazenando, se realmente está,
se tem a sílica, tá lá, o algodão, se não foi esquecido, por exemplo, se às vezes a própria paciente tirou, não sabia, né, tirou o chumaço de algodão e depois não recolocou, achou que não precisava mais recolocar no frasco. Se ela deixou, né, as pessoas guardam os medicamentos, até às vezes no banheiro, né, que é um lugar que tem mais umidade, ou na cozinha, enfim. Se estava realmente ao abrigo de luz, de temperatura, mas o que na farmácia, o que pode ter havido, com essa cápsula? Pode ter havido algum problema na farmácia? Sim, pode ter havido. O que você. Então, uma das coisas seria verificar o seu lote de produção. É, verificar se teve outros casos que aconteceram, né? Se é o único caso que veio na farmácia. Por isso a importância da rastreabilidade, né? Você saber exatamente a partir daquele fitoterápico, aquele produto acabado, qual matéria-prima que foi utilizada e buscar verificar se a matéria-prima está ok. Que, o que mais que vocês poderiam fazer? O que vocês iriam falar para pacientes? Vocês iriam trocar esse medicamento, refazer, ou vocês vão falar, olha, daqui saiu direitinho, e eu não sei o que você fez na sua casa, mas aqui saiu direitinho, esse problema não é mais meu. Dá para a gente falar Normalmente isso? também o pessoal recolhe umas amostras para controle de qualidade, né? Então, Isso, poderia estar verificando se É, muito está tudo bem, ok. muito recolher as bem. amostras para análise posterior, né? Como a Thalita falou, mas não deixar o paciente na mão também. Ele tem que ter um retorno, né? Isso, muito bem. E Então, assim, a gente tem que, é, claro, todo produto, seja um medicamento, alimento, a gente sabe que ele tem aquela, inclusive o prazo de validade é até você abrir e utilizar, que ninguém, né? Porque você não sabe como que as pessoas manipulam mal, né, qualquer produto que ela abre em casa, então seja um medicamento ou um alimento. Então, as empresas não se responsabilizam tanto assim. Então, tudo tem que ter esse bom senso. Você tem que ter segurança, tem que ter essa contraprova, né? Até mostrar às vezes para o paciente, olha aqui, olha, eu tenho aqui a cápsula desse mesmo lote, que geralmente o manipulado, ele é, ele pode ser, ele vai ser, a farmácia não vai ter um lote, né, de um determinado produto. No SUS é um pouco diferente, também tem essa situação que às vezes você não fica fazendo só aquela quantidade para cápsula, mas aí você tem que ter, se você fizer estoque mínimo de qualquer coisa, você tem que ter todo um controle de qualidade para estoque mínimo, né, segundo a RDC 18, ou para farmácia viva, ou da RDC 67 para farmácia com manipulação. Então, você não faz estoques, você deveria só manipular aquela quantidade para aquela receita. Mas é importante você ter, até, né, para uma situação dessas, você ter todas as informações, às vezes, para trazer isso para o paciente. Olha, realmente, aqui eu não tive problema com essa cápsula. E aí fazendo as perguntas para saber se realmente tem indícios de que foi o paciente que utilizou mal aquela cápsula, né?
Tem a questão também, aqui, ó, a escolha dos recipientes também pode contribuir para esse problema, né? Você não ter um produto adequado, a questão da validade dessa matéria-prima, a validade desse produto, né? Será que ele está no prazo? Será que o prazo de validade é adequado? Será que os estudos de estabilidade, né, seja de uma referência bibliográfica, ou seja, se você fizer um estudo, né, o farmacêutico fizer um estudo de estabilidade na farmácia, se ele fez de uma forma adequada, ele vai dar validade de uma forma adequada e vai garantir essa integridade do paciente, né? E ter sempre isso tudo registrado, né? Se você tem um tipo de uma reclamação dessas, isso constar por escrito e você também registrar qual foi a tua conduta, né? Você sempre ter isso documentado dentro da farmácia. Isso deve ser notificado e ter alguma forma de registro dessa queixa. Até para, né, você saber que ao longo do tempo você teve. Pode ser que tenha sido só uma reclamação, mas se aparecerem duas, três, quatro, cinco, seis, né, reclamações. Então, e ainda mais, por exemplo, vamos pôr um caso de um serviço público que você geralmente você né, atende inúmeras ou centenas de prescrições numa num mês, por exemplo. É, uma coisa que eu queria comentar, que eu acabei esquecendo de falar, eu ia falar lá no primeiro caso, é que que eu lembrei agora, que a gente, além do. Aliás, também vocês vão verificar a própria receita, né? Ela trouxe a cápsula, mas também então buscar a receita, como que estava a prescrição dessa cápsula, como que foi feito, né? Então, se realmente se foi utilizado um excipiente, um dessecante, ou não. Mas uma coisa que então que eu só queria comentar antes que eu esqueça, poderia deixar para o final, mas antes que eu esqueça, é, quando a gente faz a avaliação já de uma receita, ou todas essas perguntas, né, tudo que você também vai questionando para o paciente, mas quando você avalia a própria receita, a própria prescrição, você já está fazendo a preparação de um fitoterápico, que isso que difere da manipulação, né? O termo manipulação e preparação, eles são diferentes, eles não são sinônimos, porque a manipulação seria então lá o ato de eu encapsular, de eu ou fazer uma tintura, enfim, pegar os meus insumos e preparar aquele medicamento. Mas a preparação, ela já começa já na avaliação da prescrição, quando você recebe aquela receita na sua mão, ali começa já a preparação, tá? Que mais? Alguém quer comentar mais o que que a gente teria aí para fazer? Falamos de recipientes, falamos das condições de armazenamento, de buscar então a rastreabilidade. E se vocês identificarem que é um problema na farmácia, o que que precisa ser feito? Vocês vão deixar isso acontecer novamente? O que que a gente pode
o que que precisa ser pensado quando a gente tem algum problema, né? Seja esse, qualquer problema farmacotécnico que você avalie na farmácia, o que que vocês fariam? Alguém tem alguma sugestão? Primeiramente, recolher o lote que está com problema. Se for no SUS, que a gente teria que produzir uma quantidade maior e enviar para as unidades básicas de saúde fazer esse recolhimento. Entrar em contato com os pacientes, se for venda, né? Com os pacientes que adquiriram esse medicamento para também estar recolhendo. É que nem o pessoal falou de abrir uma notificação e fazer uma avaliação de todos os procedimentos e tentar rastrear onde estão os problemas, se era na matéria-prima, no processo de conservação, fazer um rastreamento de onde pode ter ocorrido esse problema, para poder estar consertando, né, reavaliando para as próximas produções. Isso, muito bem. Então, a gente tem que ter ações, além de ações corretivas, né? Que isso é uma coisa da garantia da qualidade. Além de ações corretivas, ter ações preventivas, né? De você evitar que isso venha a ocorrer novamente, é, fazer um treinamento com a equipe, né? Porque pode ter sido algum problema, por exemplo, de alguém, né? De alguém da equipe que também fez alguma coisa que é fora do procedimento. Então, treinamento da equipe, e o treinamento não é necessariamente uma ação que você precise marcar uma aula para fazer um treinamento para alguém da equipe, né? Uma orientação oral já não deixa de ser um treinamento, mas ela só tem um valor de treinamento se isso tiver registro, tá? Isso na garantia de qualidade, é, sem tudo tem que ter registro. Então, se você orienta por exemplo, né? É, quando eu tive, né, acho que eu já comentei com vocês que eu tive farmácia por 25 anos. E eu não tinha exatamente né, assim, não era uma farmácia com ISO 9000, enfim, mas eu tinha todos os procedimentos, né? Eu segui todas as normas da ISO 9000 para fazer os manuais e ter tudo isso. E mesmo a própria RDC 67, na época, tinha lá um roteiro de verificação ao final para verificar se eu estava fazendo, né, todos os procedimentos para garantir a qualidade. E isso a gente, então, por exemplo, qualquer problema que tivesse com um paciente, com algum produto, com alguma matéria-prima, tudo isso era anotado numa ficha de não conformidade e para tudo que eu tenho uma não conformidade, eu tenho que dar um tratamento, né? Então, ou fazer, de preferência, as duas ações, a ação corretiva e a ação preventiva. E essa ação preventiva, então, pode ser esse treinamento que é eu orientar a minha equipe e pedir, por exemplo, para eles, né, darem um vistinho assim, olha, aqui está um documento, está registrado aqui, cada um dá um ciente, né, de que foi orientado sobre aquele assunto, é, né, não só às vezes falar assim, olha, né, fulano, olha, né, vamos cuidar com essa matéria-prima, ou se estamos, por exemplo, o que que a gente precisa ter esses controles de temperatura e umidade na farmácia, né? Por isso é importante, então, as boas práticas, ter lá o higrômetro, fazer esses controles, não ter só o equipamento, mas estar monitorando para ver se ele está dentro, né, das condições ideais, e aí é,
fazer esse registro, né, junto com a equipe, de que ela, de alguma forma, ou eventualmente, né, fazer mesmo um treinamento, pegar um horário que seja um pouco mais tranquilo na farmácia, reunir a equipe e discutir mais as boas práticas, né? E sempre estar revendo os procedimentos, né? Porque às vezes são pequenas coisas que podem evitar uma situação dessa da matéria-prima. Então, a- verificar os laudos, né? Como que saiu, como que estava aquele laudo daquela matéria-prima, é, então, se, em que condições, o prazo de validade, né? Você também, por exemplo, né, a gente tem que não utilizar nunca produtos vencidos, né? É, tudo isso é importante para que a gente tenha essa qualidade aí ao final. Ok? Então vamos para o próximo, para o último. Podemos? Tem mais alguém que ele gostaria de falar mais alguma coisa? Aqui tem as ações de treinamento contínuo, revisão de procedimentos operacionais, identificando a origem do problema no lote ou armazenamento, e evitar novas vendas, né? Ou dispensação, né? Investigação, avaliação e melhoria da qualidade. Verificar se houve erro no preparo para outro paciente, que a Flávia colocou aqui. Então, isso mesmo. E aí, Kátia, oi, pode falar, Mike. acho que é Mike. importante, eu coloquei o último comentário aí, tem que investigar a causa primeiro, porque é importante saber onde houve esse desvio da qualidade, ou então se ele é um desvio que realmente pode acontecer mesmo você fazendo tudo certo, pode dar aquele 5% ali fora da curva, tá entendendo? Mas como você falou anteriormente, se isso vier a se repetir, aí fica configurado que realmente houve um desvio da qualidade, que fugiu daquela curva normal, né? Que saiu do seu parâmetro de qualidade, de Isso, normalidade. E tem que investigar essa causa, saber todo o processo aí que foi comentado, onde é que houve esse desvio, esse processo tem que estar todo registrado assim, antes de sair fazendo treinamento, não tem porquê, a equipe pode entender assim, caramba, sempre que tem um problema, a gente é chamado aqui para fazer treinamento, será? Eles podem se sentir assim será que sempre a culpa é nossa, que está buscando culpados? Então, já trabalhei em indústria, assim, treinamento já foi muito visto pelos funcionários como uma ferramenta de punição, tá entendendo? Ah, eu estou aqui fazendo esse curso chato de novo, vendo algo que eu já vi, e que eu faço todo dia, tendo que estar revendo, entende? Então, antes de fazer um treinamento, em decorrência de um desvio da qualidade, saber realmente onde foi a causa. Esse ah, treinamento contínuo, Gabriel falou, que aí a equipe já fica acostumada, mas que não vincule, tem esse desvio aí com o treinamento, porque senão o pessoal a gente não tem um bom retorno da equipe. Não sei se eu me fiz entender, sim, mas sim, foi um ponto importante que você levantou. investigar a causa aí realmente. E tem ferramentas para isso, né? Desde um brainstorming, tem vários tipos de matrizes, aí tem as ferramentas aí na indústria para se investigar onde é que está a causa do desvio da qualidade. E pode ter sido também que ficou fora daqueles 5% que fica nas extremidades da curva normal, que dê um desvio muito grande da qualidade. Pode acontecer também, é raro, mas né, vez ou outra acontece. Sim, pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que estar atento se aconteceu mais vezes ou não, né? Agora, então, mas assim, o treinamento, eu acho que aí estão a forma como a gente aborda, né, a equipe, justamente para ela não sentir que isso é uma forma de você punir, que você, se você, né, tentar explicar, ter
como o Gabriel que também falou, né? Que é uma questão contínua, porque treinamento é uma questão contínua, que é rever os procedimentos. Então, assim, a gente na vida pessoal da gente precisa rever os procedimentos, as formas, né, como a gente está agindo, atuando. Então, assim, a gente precisa verificar isso seja numa farmácia, seja numa indústria, por exemplo, né, você falou também, fazer às vezes um brainstorm, que às vezes é até uma forma também de estimular a equipe a descobrir, né, o que foi o problema. Então, assim, um brainstorm pode trazer ideias, ou colocar como forma de você melhorar os processos, né? Às vezes não ir que daí isso também vai um pouco de pedagogia, digamos assim, né? Como se faz com criança. Na realidade, a gente não pode falar assim para criança, não faça isso, né? Porque criança, você falar não faça isso, aliás, não só para criança, né? Para um adulto também, se falar não faça isso, daí que a pessoa tem vontade de fazer. Então, você ir pelo exemplo positivo, né? Então, é trazer o que que é importante fazer, não só ficar mostrando as coisas do que tem de errado, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, mas o que que é o melhor fazer, por que que isso é importante, você então vir para o lado, trazer coisas positivas, né? Acho que isso é, é, é mais interessante, né, para que realmente ninguém se sinta ofendido. E não é a ideia de buscar culpados. Na realidade, você tem que ver, o procedimento é que está errado, não é exatamente apontar o culpado. O culpado, alguém pode ter feito aquilo porque faz realmente no automático, como foi colocado aqui no chat, né, você vai fazendo aquilo várias vezes, ou não percebeu, ou pode ser realmente tá nesse percentual que eu tenho que vai realmente estar fora aí da curva. Então, a gente tem que encontrar as melhores maneiras de fazer, mas tem que garantir a qualidade do teu processo, do teu produto, né? A não ser que seja algo feito de má fé. E realmente, né, por exemplo, você poderia também desconfiar de alguém que fez algo de má fé, né, como eu falei, utilizar, por exemplo, um produto vencido, né? Então, você vai saber que realmente isso pode ter. Porque o paciente, na realidade, ele não. Ele precisa entender, ter a confiança e saber o que está sendo feito ali. Uma outra coisa também que eu lembrei é que, por exemplo, em farmácia, a gente usa, quem trabalha com fitoterápico, geralmente, ou pelo menos eu também tinha essa minha preocupação quando tinha farmácia, que sempre que possível usar cápsulas incolores, cápsulas transparentes. Por quê? Porque se eu é mais fácil visualizar algum problema, por exemplo, de umidade que tenha alguma degradação que venha a ocorrer numa cápsula, no extrato, é mais fácil já visualizar naquela cápsula incolor do que numa cápsula colorida. Mas aí também vai depender muito da substância se eu posso usar, e também das condições da embalagem, de armazenamento, enfim, também tem outros problemas. Então, mas é uma forma, às vezes, uma cápsula incolor tem a possibilidade de eu saber se aquela minha matéria-prima já está, ah, com alguma umidade, enfim, alguma oxidação, alguma, que seja qual o problema físico-químico que tiver. E é isso mesmo que o Marco está colocando. Por isso, primeiro tem que investigar antes de sair executando ações. A gente precisa realmente saber o que que aconteceu
E se você tem tudo registrado, é mais fácil fazer essa rastreabilidade. Você vai rapidamente, você resolve o problema, né? Porque pense lá, várias prescrições, centenas de prescrições de produtos sendo manipulados, preparados durante um dia ou uma semana, e para você investigar. Então, se você não tiver tudo registrado, isso complicaria bastante. E realmente é muito rápido quando você tem esse registro. Isso é verdade. Então, tá bom. Então, vamos lá para o. Vou colocar aqui na tela. Hum. Também. Tem as vulneráveis Vocês também. estão conseguindo ver ou não? Peraí, acho que agora não foi. Agora foi. Então, nosso caso 3. A paciente JA, 48 anos, vendedora, chega na farmácia, ofegante mostrando cansaço, apresenta a seguinte prescrição do fitoterápico para manipulação. Xarope de guaco, 300 ml, é para um paciente. Bom, a receita saiu como sexo masculino, mas era aqui na descrição do caso está um sexo feminino, enfim. E a idade também já. Não, idade 48 anos. Tá. Xarope de guaco, daí tintura de micânia levigata, guaco, folha, RD 1/5, 10%. Xarope QSP, 300 ml, tomar 10 ml 3 vezes por dia durante 10 dias. Tem aqui o médico fictício, seu CRM, assinatura dele. Opa. E aí, o que que a gente pode pensar nesse caso aqui? Eu acho que uma coisa seria orientar essa paciente de como usar essa tintura, né? Porque como está escrito tomar 10 ml, ela pode questionar se tem que pingar na água, se tem que pingar na boca direto, como, como que ela faria, né? Uhum. Orientar modo de usar. Sim, água. E a segunda coisa seria perguntar, porque ela falou do sintoma de estar cansada, ofegante, e tipo assim, perguntar qual foi a queixa dela pro médico, né? Qual que foi a indicação e avaliar se isso pode ser de alguma coisa relacionada a algo que ela usa, ou, né, ou, às vezes algum outro medicamento que ela já faça uso, e avaliar essa questão também que pode ter, às vezes, de interação com alguma outra coisa, talvez. Ok. Que mais que a gente precisa se certificar antes de manipular? Tem todas as informações para preparar, para manipular? Eu acho que nesse caso aí é o xarope, né? Isso. Então, é, aí tá as 10 ml, mas não seria a tintura que ela vai estar utilizando. Isso. No caso, a tintura vai ser incorporada ao xarope, Isso. preparação. E o que que a gente precisa lembrar, né? O xarope é uma forma farmacêutica que eu tenho, né? Sacarose, açúcar. O que que eu tenho que pensar para esse paciente?
Se ela é diabética. Isso. Outra questão interessante também é se ela é asmática, né? Hum, Que o guaco em pacientes asmáticos, em decorrência também de outros medicamentos que eles tomam, pode haver interação com corticosteroides e outros medicamentos para asmáticos também. hum, isso. Que mais? Vai ter que verificar a relação do extrato. Aqui já tem RD, para fazer a tintura, para esse xarope, vai usar uma tintura 1:5. Então, eu tenho ali o nome, né? Eu tenho dentro do xarope, já tem a formulação. Bom, a primeira coisa, eu já iria agradecer a Deus por ter esse prescritor que já me trouxe várias informações nessa receita, né? Já Verdade, é. melhorou em relação aos nossos outros, as nossas outras receitas. Você falava, opa, essa aqui já tá ótimo. Mas é isso. Então, perguntar, né? Fazer. A paciente já deu essa dica, por exemplo, né? Pode ser uma manifestação aí de alguém asmática. Já temos que pensar nas interações, quais medicamentos que ela pode estar fazendo uso concomitante. Ahn, que mais? E se ela for diabética, o que que vocês fariam? Teria como substituir por xilitol, açúcar. Uhum. Vou por aqui. Que mais? Pode ser uma possibilidade. É, será, por exemplo, né, que seria necessário ser na forma farmacêutica xarope, né? Será que é a melhor forma farmacêutica para ela? Será que poderia ser outra? Dependendo da adesão, poderia usar a tintura simplesmente, né? Só a Sim, tintura. poderia utilizar só a tintura também. Claro, a gente tem que ter esse cuidado, você não vai chegar na farmácia e ficar mudando aquilo que foi prescrito, né? Não é essa a intenção. Aqui a gente está fazendo um exercício, né, para pensar até também como um prescritor, né? Se você prescreveria, eu quero utilizar o guaco nessa paciente, é, eu já vou né, mudar, sei lá, vou prescrever então o xarope, né? Será que seria mais adequado? Mas E assim, aí a clínica tá muito atrelada também, né? Porque tem que ver a adesão da paciente, porque tem muita gente que não gosta muito do sabor da tintura, né? isso, a tintura também tem um problema. Verificar aqui o José Rodrigo colocou, verificar a receita está completa, incluindo o nome do paciente,
data de emissão, nome do prescritor, o seu CR, Conselho Regional, dosagem, frequência de uso, quantidade total a ser preparada, se a receita deve conter todas as informações para manipulação. Se ela tem diabetes, se ela tem uma broncopneumonia, por exemplo, né? Então, se ela está utilizando quais os medicamentos. Tá. Aqui o Gabriel, né, justificando que ele não tinha visto que era o xarope, mas tudo bem, porque realmente o que está mais chamando a atenção ali na prescrição era até a tintura, né? Porque com mais linhas. Mas tudo bem, são coisas que a gente pode, isso pode acontecer inclusive no, né, ali no atendimento na farmácia. Às vezes a gente nem perceber tudo que está escrito numa receita. Isso a gente tem, por isso que a gente tem que ter muita atenção. A gente, né, às vezes só bater o olho num primeiro momento não dá. Se a gente tem que ler realmente com atenção cada palavra que está escrita. Isso é um cuidado que tem que ter. Aqui a Flávia também colocou uma sugestão de usar carmelose, que é um outro substituto para sacarose. Tá, o que é, bom, a gente iria buscar a informação, né, de como preparar esse xarope ou essa tintura, então lá no formulário de fitoterápicos, ah, ver exatamente, né, qual se eu tenho essa tintura a 1:5, se a minha tintura, que geralmente as tinturas, elas são a 20, quer dizer, depende muito. No formulário, até a maioria das tinturas são preparadas a 10% atualmente. Antigamente, no meu tempo, quando eu comecei com a fito, a gente tinha muitas tinturas, a maioria das tinturas que existiam no mercado eram padronizadas a 20%. Na realidade, quando eu fazia faculdade, há muitos anos atrás, a gente tinha uma distinção, então, para plantas que eram até tinham alcaloides, por exemplo, a gente utilizava geralmente tinturas a 10% e as outras se padronizava a 20%, que a gente chamava de substâncias heróicas e não heróicas. E foi assim que eu aprendi na faculdade. E, e aí depois o próprio formulário para muitas tinturas em muitas espécies, eles acabaram adotando elas a 10%. Mas aí seria, então também tem as monografias, podem estar no formulário de fitoterápicos da farmacopeia, pode estar nas monografias da agência europeia, né, pode estar em algum outro compêndio, alguma outra informação que você tenha. Então, sempre verificar, conferir se, vamos supor, né, esse prescritor pode ter se enganado também, né? Uma coisa que é importante a gente verificar em todas as prescrições é se, inclusive, a posologia, né, que foi prescrita está coerente, né? É claro que isso vai depender muito do que aquele prescritor entende que é melhor para aquele paciente, mas o farmacêutico precisa é, verificar, buscar essa informação, se a posologia, essa dosagem que foi prescrita, se é coerente com aquela planta, com aquele fitoterápico, com com os compostos bioativos daquele produto ali. É, porque às vezes o próprio prescritor pode se equivocar, né? Enfim, então a gente tem que estar sempre conhecer um pouquinho. Só que nem sempre, né? Também tem produtos que tem fitoterápicos que a gente não tem muita informação na literatura, é, e por isso
também uma coisa que é importante, que isso é mais fácil até inclusive no SUS, é você ter padronizados as formulações, né, na farmácia. Por exemplo, no SUS você consegue fazer isso melhor. Então, padronizar para você sempre, você já buscar evidências sobre determinado é, produto para vocês terem segurança, né? Saber, assim, que digamos que o médico tenha prescrito algo que seja totalmente uma posologia irracional, né? Por um equívoco qualquer. Então, o farmacêutico estaria assinando embaixo, né, aquela prescrição. No fundo, é isso que a gente faz, né? A gente acaba sendo solidário. Eu muitas vezes na farmácia, por exemplo, não, se eu não cheguei a um termo comum com o prescritor, eu não aviava a receita, né? Tinha receitas se eu não conseguia conversar, se eu não conseguia mostrar para ele se tinha algum problema ali de dose ou alguma coisa assim, eu preferia não aviar aquela prescrição e do que, né, correr qualquer risco. Então, a gente precisa ter esse contato com o prescritor. Às vezes a gente sabe que é mais difícil. No SUS, às vezes também seja mais difícil, né, se a farmácia não está exatamente próxima à unidade de saúde. é, Isso pode dificultar esse contato, né? Às vezes você nem conhece esse prescritor, mas muitas vezes já é bastante conhecido, você já tem amizade, inclusive, e aí é mais fácil fazer né, trazer essa troca de informações. E uma coisa que a gente tem que aprender muito nessa, né, nessa parceria que a gente tem com os prescritores é como abordar esse prescritor que, teoricamente, sabe mais do que a gente, né? Digamos assim, porque é ele que fez a anamnese nesse paciente, é ele que, teoricamente, ficou mais tempo com esse paciente ali na frente e que está fazendo prescrição. Quer dizer, o farmacêutico que está lá preparando, manipulando, às vezes ele tem também uma visão limitada da situação, né? Agora, quando a gente começa já a fazer algumas ações que são mais inerentes ao cuidado farmacêutico, e que a gente, né, vai ver isso no próximo encontro, a gente vai tendo mais essa possibilidade de se colocar realmente como aquele profissional de saúde que ajuda a complementar essas informações, né? Que aí você realmente se torna um parceiro daquele prescritor, ah, e não para confundir o paciente ou para competir com o prescritor, né? Não é nesse sentido, mas é para ajudar, porque às vezes o farmacêutico pode ter é, mais possibilidade de conversar com o paciente, né? Porque realmente o paciente, naquilo que eu falei, o paciente muitas vezes no consultório sai atordoado, não sabe nem onde colocou a receita quando sai, não entendeu metade do que o prescritor falou, o prescritor não teve tempo de fazer todas as orientações. E aí, então, lembrando também, né, sempre que o farmacêutico tem que verificar se o paciente entendeu exatamente como é para utilizar, fazer o uso, como que vai ser acompanhar. Muitas vezes é o próprio farmacêutico que vai acompanhar, às vezes melhor essa adesão do paciente, né? Que mais que vocês gostariam de falar sobre esse caso? O que a gente pode... A tintura na farmacopeia, ela tá 20% do guaco, não 10%.
Então tá bom. Então, algumas ainda eles mantiveram 20%. Uma outra questão, eu vou tentar localizar aqui, eu acabei não tendo tempo de localizar antes, eu vou ver sobre um artigo, vou mandar para vocês. ah, Acho que todos aqui estão com... Estão no grupo do WhatsApp, alguém aqui não está? Eu vou compartilhar para vocês um artigo sobre micânias e vou ver também se já saiu a Bifis a gente fez no começo do ano não, acho que foi em fevereiro, um encontro, uma discussão sobre, e deve estar, espero que esteja no YouTube, que esteja disponível a todos, eu não sei. Não vi mais depois se saiu, não, mas eu acho que eu consigo um artigo sobre a questão das micânias, que existe muita confusão entre micânia livigata, micânia glomerata. Muitos autores é, não têm uma certa controvérsia, né, se são exatamente a mesma espécie botanicamente ou não. Mas aí agora a gente já tem então estudos que realmente são espécies diferentes. A questão dos teores de cumarina entre uma espécie e outra, que da livigata é maior. Na própria, a gente tem um problema né, porque isso só aconteceu também, toda essa discussão tem acontecido aí ao longo dos últimos anos. Então, na Rename, vocês vão encontrar micânia glomerata. No formulário aí tá as duas, né? O formulário, você tá com ele aberto aí? Tá as duas. Tá as duas, né? No formulário tá as duas. Eu me surpreendi quando eu fui ver a Rename e tá só a aglomerata e não a Levigata. Inclusive, a gente está estudando para adicionar ela na nossa Remume, né, do município. E aí a gente ficou perdido. Como que a gente ia adicionar a aglomerata e não a Levigata? Então, porque naquela época que foi para Rename, foi até uma das primeiras espécies a serem incluídas, né, na Rename, que na realidade ainda foi lá em 2007, ainda quando nem estavam na Rename, seria só na lista do componente básico da assistência farmacêutica. E foi colocada a micânia aglomerata, porque era a mais utilizada, que tinha registro na Anvisa, os produtos, né, registrados estavam como glomerata. Aí depois, então veio ao longo desses anos, a gente tem tido muita discussão sobre se o que se tem, se era então micânia, né? Eu já vi em congressos, inclusive, né, pesquisadores falando, não, é a mesma coisa, mas hoje em dia a gente já tem mais informações, estão verificando o DNA das espécies, então a gente já sabe que realmente são duas espécies diferentes, não são, elas são muito parecidas, mas e talvez o que a gente tenha mais no mercado seja até a Livigata do que a própria Glomerata. Então, eu vou tentar localizar esse artigo, que eu não lembro, eu espero que eu tenha salvo ele no meu arquivo aqui, mas eu vou localizar e assim que eu tiver, eu já mando. Se eu tiver já localizar amanhã, eu já mando para vocês, tá? No WhatsApp para vocês. É bastante interessante. E esse encontro, se tiver no YouTube disponível, que também teve participação da Anvisa, do Ministério da Saúde, de pesquisadores, de farmacopeia, representantes da farmacopeia, para a gente discutir, porque isso está sendo um problema, inclusive também para a indústria, né? Porque é, se em algum documento, algum compêndio se fala numa espécie, mas aí você não pode utilizar outra, enfim, o que que é, qual espécie que deve ser utilizada ou não, tá?
Que mais? Aqui, peraí, eu não me lembro se estou no grupo do WhatsApp, mas se eu puder disponibilizar. Tá, eu também posso colocar lá no fórum, eu vou colocar lá no fórum, no tópico que eu criei dos roteiros. Então, eu vou fazer. Amanhã eu revejo a nossa gravação, faço ah, as anotações direitinho nesse PowerPoint que eu coloquei aqui e do que a gente falou, né, para ter o máximo possível de informação registrada. Se puder, eu já então ponho o link então desse vídeo e o artigo, tá bom? Kátia, Mas, só uma pode questão. falar. Como você estava falando sobre a Rename, a gente estava nesse assunto. Como eu falei, a gente estava pesquisando para alterar nossa Rename do município. E eu queria saber se tem alguma previsão, alguma coisa dessa nova Rename, porque ela é alterada mais ou menos de 2 em 2 anos, né? E a última que teve foi em 22. Você sabe de alguma notícia, se vai ter alguma alteração esse ano? Olha, não sei, porque teoricamente ela deveria ter realmente ter sido alterada. Eu vou procurar me informar, mas eu não, se não saiu, né? Já estamos aí em outubro, tá, realmente está muito atrasado. Mas de fitoterápicos, que eu saiba, não tem alteração nenhuma prevista, infelizmente. É uma coisa porque é, os fitoterápicos foram inseridos, né, como eu falei, antes da Rename, lá em 2007, começou com o guaco e a espinheira santa, né, na época era Maitênus ilicifolia o nome, e a Micânia aglomerata. E depois foram acrescidos mais 6, ficaram 8, e daí quando em 2012 saiu a Rename, é, foram colocados os 12 fitoterápicos. Mas qual que é a dificuldade? O fitoterápico, ele tem que, quer dizer, tudo que está na Rename, para ser incorporado na Rename, tem que passar pela Conitec, né, que é a Comissão de Avaliação das Tecnologias que vão para o SUS. E aí, nós temos um grande problema, que é que as pessoas que participam da Conitec não conhecem fitoterápicos, a maioria, ou algumas até são contra fitoterápicos. Então, assim, tem uma dificuldade de a própria aprovação, né? A própria equipe, a gente já, na época que eu estava lá como consultora, a gente fez várias reuniões e foi solicitado isso, e até preciso que as próprios que quem está na farmácia viva, quem está no SUS, faça também essa cobrança a CONAS, CONASEMS, para que a gente tenha assim, critérios talvez específicos, não é facilitar para fitoterápico entrar na Rename, porque hoje a gente tem, apesar de que a gente tem muita dificuldade ainda, muito pouco estudo, né, de muitas plantas, mas a gente tem ainda muita para algumas, né, já tem hoje em dia já tem muito mais referências, artigos publicados, por exemplo, como o guaco, que agora, então, já, a partir até desse evento que teve, já tem então uma proposta de trabalho para que Anvisa, Farmacopeia, é, enfim, a farmacopeia, tanto a farmacopeia brasileira, sexta edição, quanto o próprio formulário de fitoterápicos, o próprio Memento fitoterápico, Rename, enfim, Ministério da Saúde, Anvisa, pesquisadores e indústria, e representantes de farmácia, por exemplo, da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, sentem e conversem sobre qual espécie que deve ser realmente utilizada, ou se vai ser continuar utilizando as duas espécies, ou se vai ser utilizado apenas a levigata. Então, e que todo, enfim, que todos esses atores, seja no caso do guaco, ou seja para outros fitoterápicos,
a gente tem que ter critérios, a gente não pode ter a mesma avaliação, a gente não tem exatamente, por exemplo, também muitos ensaios clínicos, né, para comprovar a segurança e a eficácia principalmente de muitos fitoterápicos, então a dificuldade para inserir na Rename novos fitoterápicos, né? Já se vão aí 12 anos de que eles estão na Rename, então isso é, é, assim, muito desanimador, né, por um lado, que a gente não tenha evoluído nessa parte aí para colocar. Então tem toda uma dificuldade para para ter essas informações e para que a Conitec venha a priorizar a inclusão de novos fitoterápicos e o problema são as pessoas que estão lá, né? Então, assim, tem que ter, eu acredito que teria que ter um subgrupo dentro da Conitec para estudar, não só fitoterápico, né? Mas todas as outras práticas integrativas que requeram inclusão de outros, até os medicamentos dinamizados, enfim, que possam ser avaliados pela Conitec para serem incorporados no SUS e a gente precisa trabalhar nesse sentido, mas eu acho que tem que ter uma pressão mesmo política também, né? Não só técnica, mas também política para que haja esse espaço para a inclusão de novos, né? É uma, é uma grande batalha. E fazer aí mais pesquisas clínicas sempre gerar mais evidências científicas. A gente, infelizmente, ainda tem poucos estudos clínicos, né? Então, tem muitas publicações, mas ainda não tem os estudos necessários que a gente precisa para comprovar. Agora, nem tudo, por isso que acho que tem que ter critérios diferenciados, né? A gente não pode. Tem algumas coisas que a gente não consegue seguir como um medicamento sintético, né? Que não tem como a análise de um produto isolado de um fito complexo é muito diferente e muito complicado. Então, precisa mais financiamento, precisa mais pesquisas, e isso até tem uma tentativa, mas não basta só isso, né? Além das pesquisas, do incentivo, tem que ter essa boa vontade, digamos, política para sentar e, pelo menos, priorizar o assunto. Falar, vamos tentar resolver isso, né? E isso é o primeiro passo. Vamos resolver, aí vai ver como vai resolver. Tá bom, gente? São 20, Tá falta bom. 2 minutinhos aí para as 10. Então, quero desejar um bom descanso para vocês. E aí eu estou à disposição para qualquer pergunta, seja pelo fórum ou pelo WhatsApp, tá? Então, Obrigado, Kátia. uma boa noite para Boa vocês. Eu que noite. agradeço por vocês estarem aqui, Boa tá? noite a Obrigada, boa todos. noite. Obrigado. Vou Tchau. tirar Boa uma noite a foto Obrigado, todos. aqui, dá para boa abrir noite a as todos. câmeras, quem pode? Aí a gente já tira Obrigado, Kátia. aqui. Peraí, deixa eu tirar. Estou com a minha camisa de fitoterápica aqui, ó, em homenagem às plantas medicinais. Ótimo. Então, tá bom. Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui mais uma. Fechei aqui para pegar mais gente. Aí, muito bem. Obrigada, gente. Uma boa noite, uma ótima. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.